Para que o espírito ele possa evoluir, ele conta com 3 ferramentas de trabalho. Eu sempre digo isso que eu acho mais simples de explicar dessa maneira. A inteligência, a vontade e o pensamento. Essas são as ferramentas oferecidas por Deus, oferecidas pelo Criador às suas criaturas, que são os espíritos no universo inteirinho. O espírito usa da inteligência, que é uma faculdade para aprender, do pensamento para encontrar soluções e da vontade para determinar as suas realizações. Então a vontade determina e o pensamento encaminha. E a inteligência promove o conhecimento, promove o recolhimento em forma de conhecimento. Então agora nós precisamos entender o seguinte, porque o segredo do conhecimento dessa matéria, intuição e inspiração, depende do que eu vou falar agora. A inspiração está ligada com o pensamento. Ligada com o pensamento e ligada com a lembrança do espírito. Por que lembrança? Porque as nossas experiências adquiridas nessa trajetória grande, enorme, quase que eu diria infindável da nossa evolução, se dá exatamente pelas lembranças, ao recolhimento das experiências, tradução do conhecimento, e o espírito então passa a se lembrar do que ele aprendeu. Platão, um filósofo muito antigo da humanidade, filósofo grego, ele dizia que nós só podemos dizer que aprendemos porque nós nos lembramos. Então a lembrança, ela é importantíssima para o espírito, e intuição é lembrança. Porque quando nós dizemos assim, eu tive uma intuição a respeito deste assunto, é que está fazendo referência às lembranças do passado que foram se acumulando e se traduziram depois num conhecimento específico daquela situação. Então você pode solucionar assuntos ligados pelo processo da lembrança, que vem nessa forma que nós dizemos intuição. Eu tenho uma intuição que vem de dentro do espírito. Agora, inspiração é o que vem de fora. Podemos receber inspirações de encarnados e também de desencarnados. São pensamentos, veja que isso está ligado com o pensamento. São pensamentos oferecidos, encaminhados ou por pessoas ou então por espíritos. É preciso repetir só para reforçar. Intuição é do próprio espírito, são as ideias minhas que sobem, que aparecem, que no momento da necessidade surgem, e da inspiração que vem de outro espírito. Um compositor, ele pode compor uma música ou pelas suas intuições, ou então por inspirações. Tá, e para nós aqui, Milton, como é que a gente consegue distinguir o que é uma coisa, o que é outra? É fácil? Olha, o método proposto por Kardec se resume na pergunta que ele fez aos espíritos superiores. Ele perguntou o seguinte: como é que eu sei que um pensamento é meu ou ele é sugerido? Meu, se for intuição, sugerido, se for inspiração. E eles responderam assim: o primeiro pensamento é seu, os demais poderão ser sugestões. É difícil a gente... porque estão muito ligados. Por aí nós vemos como é que é a nossa vida de relação espiritual. Ela é tão estreita, tão tênue essa linha, que quase nós não percebemos a sua diferença. Mas existe. Existem as nossas ideias e aquelas ideias que são sugeridas. Agora, o que nós devemos evitar é confundir as duas coisas, chamar de inspiração quando é uma intuição e chamar de intuição quando é uma inspiração. E também, muitas vezes as pessoas falam, bom, a intuição é minha, não é boa. Depende muito, às vezes o espírito tem um conhecimento vasto de outras oportunidades, né, Milton? E não necessariamente
a primeira ideia é ruim por ser nossa, né? Ah, muito bem lembrado. Parabéns, Coelho, porque a gente não encontra pessoas que examinam isso, acabam subestimando as ideias do encarnado, achando que se fosse de desencarnado seria melhor, né? Seriam melhores. Mas não é bem assim. Às vezes a ideia de um ser encarnado é tão boa ou melhor do que a ideia de um desencarnado. Você costuma dizer sempre nas suas palestras, e eu gosto muito, que não é porque desencarnou é que já virou santo. Se virou santo ou está perfeito, né? Que você fala. Uhum. E é verdade. Então nós precisamos tomar cuidado com isso. A ideia de uma pessoa pode ser tão boa quanto ou melhor do que de um espírito. E você já também mencionou em outras oportunidades, Milton, que durante o dia nós temos cerca de mais de 60 mil pensamentos. Dos mais variados, né? De todos os lados, de acordo com os nossos graus de relacionamento, que depende agora do relacionamento espiritual de cada espírito. O fato, por exemplo, fazendo este programa aqui, nós estamos nos conectando com espíritos. A quais espíritos? Nós estamos nos ligando a espíritos interessados nos temas espíritas que nós discorremos aqui em nosso programa, aqui no estúdio e tudo mais. Acontece que cada um deles também tem as suas conexões. Olha a rede que nós estamos criando e fazendo aqui com um programa de esclarecimentos. E não tem fio, né? Não o pessoal fala da internet e tal. Se a gente for imaginar essa rede como se forma, de cada um de nós como sendo um polo de recepção de pensamentos e de colocação de pensamentos no ar, nossa, isso é um absurdo o que acontece no mundo etéreo, né, meu? Realmente nós ficaríamos deslumbrados se pudéssemos ver com os nossos olhos materiais a quantidade de espíritos aos quais nós nos conectamos diariamente, a cada minuto. A cada minuto. Aonde nós estivermos. Para o espírito não existe distância. Por isso, quando a gente diz assim, olha, eu vou pedir a presença de um espírito, não é preciso pedir a presença, é preciso apenas limpar o fio condutor do pensamento para as ligações com ele ou com eles. E no Espiritismo, diz, por exemplo, que a prece ela é produzida segundo a ligação de pensamentos, a prece. E é do emissor para os espíritos a quem se dirige os nossos pensamentos. Então, prece é a emissão de pensamentos que nós emitimos para nos ligarmos com espíritos. É assim que o Espiritismo explica. E pode servir para agradecer, para pedir, porque a maioria usa da prece só para pedir. Então, pede, pode agradecer por algo, ou então serve também para tornar-se reverente, né, com reverência àqueles seres que são maiores ou melhores. Nesse sentido também, como você está falando, você falou dos bons. Dos bons. Então, se tem os bons, tem aqueles não muito bons. Com toda certeza. De toda forma, também nós podemos acabar, muitas vezes, recebendo esses pensamentos negativos pelos mais diversos motivos. Como é que a gente se protege disso, Milton? Bom, só fugindo um pouquinho do tema aqui, mas depois a gente retorna. Mas eu gostei muito. Mas antes de falar da proteção, dizer que essa conexão é feita simplesmente através da nossa vontade. Nós nos conectamos com os espíritos por vontade própria, por nossa vontade. É moto próprio. Então, nós temos que aprender a qualificar a nossa vontade, a dar a ela uma qualidade diferente do que temos. Os pensamentos é a mesma coisa. Quer receber boas visitas espirituais? Mude a maneira como a gente está pensando. Mudando a maneira como nós pensamos, mudamos o rumo do pensamento. Mudando o rumo, criamos uma conexão melhor. Então, isso eu queria falar antes de dizer assim, nós precisamos aprender a pensar. É incrível, mas é verdade, né? Se nós aprendermos a pensar corretamente, a pensar com lógica, e a lógica aí ela faz sentido, porque nós vamos dar à nossa vida um direcionamento
muito menos pela emoção e muito mais pela razão. Isso pesa também, porque quando nós damos um rumo à nossa vida pela emoção, nós corremos o risco de errar mais do que quando damos o rumo de acordo com a nossa razão. Dizendo isso, eu quero dizer que a proteção está na razão direta desse pano impermeável que nós criamos através do pensamento, da isolação a todo tipo de ataque espiritual que os espíritos tentam produzir, se nós soubermos melhorar a qualidade do nosso pensamento, a pensar melhor. Pensar melhor, segundo a linguagem de Jesus lá, seria pensar o que é bom, pensar o melhor, ocupar o nosso pensamento com ótimas palavras, criar ideias altamente saudáveis, porque criando ideias saudáveis, no mínimo eu vou ter mais saúde no corpo físico, no mínimo mais saúde no corpo físico, porque ideias se projetam e se materializam através das células do nosso corpo físico. Fazendo isso, nós criamos essa isolação que você propôs aqui, a isolação física e as agressões espirituais, porque o que as pessoas querem é viver mais tranquilamente, serenamente, ter bons relacionamentos na vida, e tudo isso está de acordo com a maneira como nós pensamos. Então, você falou no início do nosso programa sobre as ferramentas, as 3 ferramentas que o espírito tem para trabalhar a sua evolução: inteligência, vontade e o pensamento. Exatamente. Pensando nisso, todo aquele arquivo de conhecimentos que nós temos pertence ao espírito. Lembrança, quadro das lembranças. Pensando nisso, qual é o papel do corpo físico? O cérebro, por exemplo, então não pensa. Quem pensa é o espírito. É o espírito, as células cerebrais, os neurônios, eles viabilizam a materialização das ideias, porque aí passa para o campo material. Mas o raciocínio, vou usar essa expressão para facilitar o raciocínio, é inteiramente do espírito. Não está no corpo, nem o pensamento e nem a lembrança. E através do perispírito, que é o corpo espiritual, o que espírito é o fio condutor, transmite para o cérebro ou para o corpo físico, do modo geral, esses pensamentos que aí o corpo físico externa. Aí ele realiza o restante, não é? É interessante. Né? É tão interessante que nós não pensamos na rede de ligação que existe entre o espírito e trilhões de células que compõem o corpo físico. Não, mas você sabe que a gente sabe. Porque a gente sabe, mas aí a gente não faz aquilo que a doutrina fala, que é fazer o uso da razão. Porque todo mundo sabe, os espíritas que estudaram um pouquinho sabem, que existe o espírito, existe o perispírito e o corpo. E o corpo morreu, o corpo ficou lá. E o espírito continua inteligente, o corpo morreu e não fica burro. Né? O espírito não vai ficar burro porque o corpo morreu. Então a inteligência continua lá, o pensamento, a vontade continuam lá com o espírito. Com certeza. Mas a gente só esquece que essa ligação é feita pelo perispírito, né? Traz esse conhecimento através do perispírito e chega ao corpo que externa, não é isso? Com certeza, com certeza. O espírito, ele mantém sempre a ele ligado o seu perispírito. Quando a gente leva alguém para o enterro, né, do corpo físico, a gente não enterra o perispírito junto, né? Por quê? Porque o espírito precisa de um corpo semimaterial para continuar a sua vida de relacionamento. E como você já mencionou em outras ocasiões, o perispírito também é fluido, é uma transformação tipo de matéria do fluido cósmico universal, que é a base de toda a matéria e as transformações. Ela é a base da formação do perispírito e também do corpo físico, é isso Exatamente. mesmo? Não, está corretíssimo. De forma que intuição é do espírito e inspiração provém de outros. De outros espíritos. Só para a gente deixar
clara aqui a questão. E tudo vem pelo pensamento e a ligação. Isso mesmo. Então a ligação sempre é de espírito a espírito, e aí o espírito, por sua vez, coloca isso no corpo físico via o perispírito. Isso mesmo. Ficou muito complicado? Não, está certinho. É assim que funciona e nós precisamos sempre ter esse conhecimento para ver a nossa vida facilitada. Saber quando eu estou recebendo uma inspiração. Hoje não dá para falar, mas uma outra oportunidade de falar de inspiração e mediunidade, que é um outro assunto que também seria muito interessante abordar. Só isso. Vem a ser essa tal de intuição. Tá. Eu vou falar das duas, tá bom? Claro. Primeiro a gente começa com essa, depois traz a inspiração. Sempre quando tem uma coisa muito complicada, que um fala uma coisa, outro fala outra, eu costumo criar a minha forma de entender, né? Então eu vou falar do meu jeitinho. Nós somos espíritos assim já de muito tempo, né? Já tivemos muitas vidas. Embora a gente não lembre de muita coisa, seria um desperdício a gente começar exatamente do zero toda a encarnação. Então, claro, a gente começa sem lembrar de muitas coisas, mas no nosso conhecimento, muita coisa a gente traz. Então, por que algumas pessoas têm uma facilidade, por exemplo, de falar outras línguas, ou de matemática, ou de arte, sei lá, um monte de coisa? Porque trazem isso na alma, vamos dizer assim. Então, toda vez que a gente vem assim um insight, né, vamos chamar assim, vem uma ideia, ou uma facilidade para algo que seja desse nosso acervo, desse nosso conhecimento, eu chamo de intuição. Sim. Então eu defino assim, intuição é algo nosso, que embora seja de outras personalidades, foram outras personalidades que nós vivenciamos. Inspiração é quando vem de outras fontes, de outras mentes, que podem estar encarnadas ou não. E eu vou deixar bem claro que essa foi uma divisão, Júlio, que eu fiz. Bacana. E tem me auxiliado didaticamente a questionar um monte de situações. É evidente que os teóricos vão questionar, vão falar outras coisas, mas todo mundo está certo. Com uma bagagem mesmo para essa vida. Sim. E trazendo então para a questão da mediunidade. Tá. A gente também ouve dizer que existem os médios que são intuitivos e os médios inspirados. Como que a gente poderia fazer uma diferenciação entre os dois? Dentro dessa forma, né, que eu entendo, a gente pode usar o mesmo princípio. Quando a gente fala mediunidade, alguns usam mediunidade, outros usam sensibilidade mediúnica e assim por diante. O médium, ele é um medianeiro, né, aqui da matéria com a espiritualidade. Ele tem a função de ser um intermediário. Mas o médium, depois de um certo tempo, ele tem um certo acesso também a esses arquivos da alma, Sim. que ficam lá guardadinhos. Então, muitas lembranças, vamos dizer assim, ou conhecimentos que vêm para tomar resolução de algumas situações, não quer dizer que seja um espírito que o está intuindo. Pode ser um conhecimento dele. E ele conseguiu acessar. Conseguiu acessar por causa do seu desenvolvimento, Sim. né? Da sua sensibilidade, vamos dizer assim, mediúnica, e também pela necessidade. Claro. Às vezes, alguma entidade espiritual, ela facilita esse processo Seria de uma lembrança? Sim, ela facilita, mas a lembrança é uma intuição da pessoa. A entidade facilita isso. Né? Um mentor, um espírito que esteja ali assessorando. Então, a intuição, como você disse, que é algo que a gente acessa, seja dessa ou de outras vidas. Isso. Ela seria, então, naquele momento, trazendo um exemplo, né? Que a gente está realizando alguma tarefa e na hora vem um pensamento como se resolvesse aquela questão para a gente. Isso seria uma intuição. Sim. Algo natural mesmo. Sim. E a intuição, Júlio, ela tanto pode ser de vidas passadas, como pode ser uma intuição baseada no seu discernimento desta vida. Né? E quando diz assim, poxa, mas é uma sensibilidade, eu tive uma intuição que eu devo ir por esse caminho. Uhum. Isso é baseado em todo o processo que você aprendeu durante a tua existência. Eu digo existência extra-encarnação. Para que você tome aquela decisão, você tem uma bagagem. Né? Quando você é inspirado,
para tomar aquele caminho, é uma entidade ou encarnado ou desencarnado. Sim. Na verdade, a linha que limita uma e outra é muito tênue. Não dá para falar, não, isso é inspiração, não, isso é difícil diferenciar. É muito difícil, coisas, né? É muito difícil. Mas eu estou definindo da maneira que eu entendo, como ele disse. Claro. E a gente sabe que grandes artistas fazem grandes obras e se dizem inspirados. Sim. Isso cai dentro dessa definição que você trouxe, também. Né? Tem, e aí também, a gente fazendo uma comparação com uma alusão à mediunidade, muitos artistas são médiuns, embora não creem nisso. Hoje em dia está mais aceito, mas foram médiuns, vamos dizer assim, receberam da espiritualidade a inspiração para suas obras. Outros tiveram a intuição, né? Trouxeram de vidas passadas um certo conhecimento para realizar aquilo. Mas, como te disse, é difícil saber o que é uma coisa e o que é outra. Diferenciar os dois, né? Isso. A inspiração, como ela não parte de nós, a gente não sabe se ela está vindo de um lugar bom ou ruim. Uhum. De que forma que a gente consegue proteger a nossa mente para que essas inspirações negativas não cheguem até nós? Você fez uma colocação interessante pelo seguinte, você falou há pouco tempo obsessão. Sim. Eu falei, dá uma conotação negativa, né? Inspiração é o contrário. Ela dá uma conotação benéfica. Eu fui inspirado. É sempre positivo. Sempre positivo. E, na verdade, não é. Você pode ter sido inspirado por forças do mal, vamos dizer assim. Sim. Né? Então, tudo é feito na base assim, da sintonia. Tudo na base da sintonia. Às vezes a pessoa é muito boa, a pessoa é bacana, mas ela está num momento assim, de muito estresse. Ela está com raiva. Naquele momento ela está, a gente fala com ódio, não, é um ódio de alguma coisa, de algum evento. Então naquele momento a sintonia dela é diferente da sintonia normal. E nesse momento ela pode se ligar mentalmente Sim. a regiões ou a núcleos energéticos do mesmo teor. E aí ela vai ser inspirada, a gente fala assim, de uma forma ruim, da forma que ela está pensando. Na mesma sintonia que ela está. Exatamente. Né? Porque se a pessoa está bem, se a pessoa está mantendo o pensamento elevado, está procurando viver numa sintonia maior, ela não entra em contato, ela não vai ser inspirada negativamente, porque não consegue. É como se fosse assim, um número de telefone inacessível para quem quer fazer o mal. Então não tem essa história de a pessoa estava bem, super do bem, e ela foi obsediada ou recebeu uma inspiração. Não. Ela que mudou a frequência. Exatamente. E acabou caindo nessa Sempre somos nós, sempre. Portanto, aquele orai e vigiai de Jesus é sempre muito presente. A gente tem que tomar atenção com isso. É que nem aquele lá, no momento, amava demais e cometeu um crime. Não. Não amava. Na hora que ele cometeu o crime, ele não estava amando. Toda criação, seja uma música, uma obra de arte, um edifício, uma letra, uma poesia, que vem através de inspiração, ela pode ter os créditos atribuídos a nós? Essa questão de não direitos autorais de uma maneira legal, mas falando de uma maneira universal mesmo. Eu tive um pouco de dificuldade para entender isso no começo da minha, que eu vou chamar de inspiração psicográfica, né? Porque eu não sou um médium mecânico, minha mão não fica andando sozinha, né? Eu tenho que pensar, intuir tudo. Sim. Mas assim, eu quando eu fui escrever meus primeiros livros, né, eu tenho hoje 9 livros, eu me propus de que todos os livros viessem da espiritualidade, né, a inspiração, e seriam doados os direitos. Então foi um trato que eu fiz. Legal. E tem os livros técnicos, que aí são mais suor. Eu não vi muita diferença entre um e outro. Mas, por exemplo, o livro Para Viver Bem, ele praticamente foi quase uma mecânica, que eu escrevi o livrinho, veio tudinho, num dia só, foi escrito o livro inteiro num dia. Olha só. Fiquei com calo no dedo, né, de tanto escrever. Então, veja, de quem é o crédito? Isso não é meu. Tanto que eu vi termos ali que eu não uso, e as lições morais que ali estão, não é algo que eu pratique, assim, eu também aprendo com o livro. Então, o crédito não é meu. Ainda que no momento você estivesse escrevendo de maneira consciente. Não é meu. Um livro sobre prosperidade, por exemplo, que eu tenho, esse ficou para o Instituto. Eu não fiz a doação, eu fiz para o Instituto. Sim. Por quê? Porque foi um livro trabalhado, eu fiz, refiz, uma coisa mais objetiva. Sim. Aí foi intuitivo.
Eu usei do meu conhecimento e tal. Então, eu acho que é uma questão muito particular de cada um. Quando alguém fala, eu vou doar, é de cada um. Claro. E também essa questão dos créditos, né? Você se valer de um trabalho que você sabe que não foi seu. Porque a gente vê essa situação acontecer muitas vezes, né? De pessoas que escrevem, naquele momento elas são inspiradas, falam, nossa, eu criei uma coisa maravilhosa. Mas ela sabe que nem tudo... Isso também de dar o crédito. Tem pessoas que a gente vê que é dela aquilo. E ela se sente assim tão insuficiente para criar aquilo, ela tem uma estima tão baixa que ela atribui a entidades. Sim. E aquilo é dela mesmo. Você vê que existem os dois lados. Claro. Né? E outras que é de entidade, mas ela acha que é dela. E você sabe, eu sou muito tranquilo em relação a isso. Eu não vejo problema. Uhum. Eu acho que o importante é o final, é a obra em si. Sim, é o que sai dali, né? Não é? Exatamente. E se for um espírito que ditou, ele não está preocupado no nome dele, porque ele nem faz parte aqui da matéria. Ele nem vai receber os bônus, direitos autorais. Tem um conceito na PNL, uma das premissas da PNL, que é a programação neurolinguística, que fala que todo comportamento tem uma intenção positiva. Isso também a gente pode trazer para a nossa realidade quando a gente fala, por exemplo, de uma situação em que você pensa, eu vou falar porque eu tenho que colocar ali o meu ponto de vista, eu tenho que mostrar que eu estou certo, e às vezes você faz de uma maneira impositiva, mas a sua intenção é positiva. Vamos usar aquele termo de todo o programa, né? A intenção que está por trás disso. A intenção, claro. Às vezes a gente tenta se iludir, a nossa intenção não é tão boa assim. Às vezes tem um pouco de orgulho, às vezes tem um pouquinho de vaidade, se não arrogância. E a gente tenta colocar a nossa posição naquela forma assim de que é o melhor, de que é uma coisa positiva. E na verdade não é. Ou às vezes só é positiva pra gente. Que é uma coisa bem egoísta. Sim, né? Não exatamente. que a gente tem que fazer tudo em função... Não, mas é uma coisa muito egoísta. E a gente camufla isso. Não, é o melhor para todo mundo. Não é, é o melhor para você. Então a intuição e a inspiração, vamos dizer assim, você consegue perceber que não é isso, não é uma inspiração e não é uma intuição, é algo que você está fazendo, aliás, você está colocando até de lado esses sentimentos. Então, eu acho que se a pessoa tiver com uma intenção boa, ela consegue perceber isso. Não é assim boa para ela, boa no sentido de bem. Para ela e para os outros também. Isso. Senão ela detecta isso logo no início. Exatamente. É uma coisa para a gente observar as crianças. A gente tem aqui a Poliana também, que tem crianças. As crianças são mais autênticas nesse sentido. Totalmente. Não é? Elas seguem mais a inspiração, a intuição. Elas não têm tantos bloqueios como nós temos. Se nós deixássemos fluir de uma forma mais tranquila essas nossas impressões, eu não sei o que resultaria, né? Não sei. Mas eu sei que nós bloqueamos muitas dessas impressões pelo nosso racional. Mas será? Não é? Quando vem o mais será, pronto, misturou, né? Tudo. Já travou tudo. Eu concordo com ela, que a correria, esse monte de coisa que a gente coloca na cabeça, que faz com que a gente fuja do momento presente. Exatamente. Isso daí atrapalha bastante, mas é só observar as crianças que a gente aprende muito com elas. E essa correria que a Sheila falou e que a gente já comentou até em outros programas aqui, é algo que influencia diretamente até na nossa saúde, né? No quanto a gente consegue lidar com as coisas da nossa vida ou não. Então, intuição nosso, inspiração de outros. É possível aprimorar a nossa intuição? Existe alguma forma que a gente possa trabalhar isso? Primeiro é acreditando e dando atenção um pouco a ela. Tudo aquilo que a gente começa a dar atenção, começa a se tornar mais presente em nossa mente, né? E começar a procurar diferenciá-la de outros pensamentos. Então, dizem, né, que sempre o primeiro pensamento é uma intuição. Comece a observar isso, começa vou fazer isso, vê o que vem. Né? Às vezes vem uma ideia contrária àquilo que você tem vontade de fazer. Vê o resultado. E às vezes a gente acaba até ignorando, né? Então, vê o resultado. Interessante. Essa é uma forma de você... E a inspiração, aqui fica um toque também. Uma coisa que define um pouco a intuição de inspiração, eu diria que a inspiração, de uma forma benéfica, vamos dizer assim, ela vem como se estivéssemos ouvindo alguém, ela mexe um pouquinho mais com o nosso corpo. Às vezes a gente fica um pouquinho assim aéreo,
um pouquinho mais ausente, vamos dizer assim. O corpo, a gente sente até uma energia diferente. Então, em alguns casos de inspiração, essa é uma diferença muito sutil, Sim. mas você pode começar a perceber. E tem um caso famoso disso, que é do Mozart, que ele compunha algumas das obras dele quase inconsciente, num estado que ele mesmo falava que era um estado assim De êxtase, né? Torpor, né? E esse caso, eu acredito que muito se aproxima do processo mediúnico, né? Sim. Aí seria uma inspiração mesmo, né? Acredito, porque a pessoa transcende mesmo o seu objetivo. É que nem quando a gente traz, por exemplo, para uma palestra e a gente sente a presença muito forte do mentor. Sim. E aí a gente se deixa levar. Então, e aí fala coisas que às vezes nem estava pensando, sim, preparado para falar. Exatamente, né? Se torna quase uma psicofonia, né? Exatamente. E é tão gostosa a sensação que a gente quer ficar naquilo, né? E no caso de uma incorporação mais plena, num trabalho mediúnico, né? Aí é melhor ainda, sim, porque aí você discerne sobre coisas que você sabe que não é da sua mente, você sabe que é uma entidade que está passando, né? Mas aí já é um trabalho mais no meio espírita, né? Uhum. Em câmaras de trabalho, em câmaras de passe. Sim. Mas também faz parte desse processo. Eu acho que tudo aquilo que a gente adquire, né, em forma de conhecimento, ele é teu, ele é duradouro. As suas experiências, né, em relação aos relacionamentos, em relação à vida, fazem parte do teu acervo. Então, tudo que você coloca vai se misturando e vai te transformando. Sem dúvida. Então, a gente sabe, hoje nós somos o resultado de todas as nossas experiências. Por isso que eu digo que nós somos acessíveis a esse conhecimento, que faz parte da gente. Só não podemos trazer tudo para o nosso cérebro, claro, senão a gente pira. Então, a intuição é uma forma de ir colocando para a gente aquilo que a gente, sim, precisa, né, para a gente poder realizar a nossa tarefa aqui na matéria. E a gente vai compondo esse acervo com os nossos conhecimentos, então, né? Exatamente. Existe uma coisa interessante, eu falei que esse assunto, né, leva a um monte de outros, mas isso acontece muito, Júlio. A pessoa, ela faz um desdobramento, que é na hora do sonho, né? Ela dorme, e ali ela tem um sonho bem assim interessante, mas ela se vê diferente do que ela é na matéria, mais sério, com mais conhecimento, e quando ela volta, ela fala, nossa, eu sonhei que eu era tal coisa. Não é que ela sonhou com ela mesma. Sim. É que na parte espiritual, sai esse véu da matéria e você assume um conhecimento que vai além daquele que você usa enquanto encarnado. O acesso é maior, né? Isso. É mais facilitado até. Exatamente. E quanto mais o espírito evolui, mais ele tem desse acesso. Bacana. Fazendo para a gente fechar o programa então, falamos sobre a importância de adquirir conhecimentos. Mas qual é a importância de, além de adquirir conhecimentos nessa vida, compartilhar também? É aquela história da luz, né? Para não colocar a luz do alqueire embaixo da mesa e tal. Porque tudo que a gente aprende, se a gente pensar bem, uma grande parte que a gente aprende através da experiência de outras pessoas. Então, nós aprendemos muito com os outros. Nós somos alunos e mestres uns dos outros. Então, se a gente aprende alguma coisa e puder partilhar, vamos partilhar. Aprende quem quiser. Assim, claro, como nós também aprendemos o que queremos, né? O que quisermos. Então, é muito importante, porque fraternidade é isso, é uma troca. Não é verdade? Uma troca constante. Exatamente. Né? Então, é nessa troca que todos evoluem. Bacana.